correto? Então, quando você entra num lugar, primeiro você tenta detectar uma memória ambiental de quem já esteve lá, de quem morou lá, o que ocorreu lá dentro, que tipo de processos humanos, de inter-relações foram criados lá dentro para criar uma memória incompatível, uma memória nociva que influencia o outro que veio morar naquele local. Então, vamos pegar casos concretos, por exemplo. Um prédio que... Joelma. Ou o Castelinho da Brigadeiro. Ele também. O Castelinho da Brigadeiro, também onde houve um crime, não é isso? Houve assassinatos e etc. Isto é verdade? Eles guardam... a memória das ocorrências. Esta memória pode conturbar a vida de quem vem ali? Ela fixa o espaço físico. Ela interpenetra o espaço físico e fica atuando numa vibração altamente elétrica, a nível biológico, elétrico de eletricidade. O que acontece? Tudo aquilo que se torna harmônico ou que participa de um certo equilíbrio, esse equilíbrio é eletromagnético. Todas as vezes que você sofre uma agressão, seja ela qual for, verbal, psicológica, social, você está sofrendo uma carga elétrica em excesso. Descompensa o teu magnético. A tua saúde, em todos os sentidos, até física, ela começa a debilitar. Você foi agredido. Isso precisa ser corrigido. Como é que você corrige isso? Eliminando o elétrico para você fazer com que o magnético venha a ter o seu padrão natural, como equilíbrio. Mas então, e como é que no dia a dia o indivíduo pode fazer isso? Porque a relação que você deu de questões que desequilibram, elas são permanentes na vida. Sem dúvida. Você falou numa agressão. Mas você chega no seu trabalho, lá o chefe barbariza. Não fez, tal, não sei o quê. Por um desequilíbrio dele. Por um desequilíbrio dele, mas ele te desequilibra. Sem dúvida. Aí você tem que se harmonizar de novo. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas o que eu te pergunto são situações do dia a dia, né? Você chega em casa, você briga com a sua mulher, porque alguma coisa... Faz parte. Né? E tudo isto vai provocando situações de acúmulo. Então, isso que eu ia falar. O desequilíbrio é cumulativo? Cumulativo. E aí ele vai ganhando proporções cada vez maiores? Sem dúvida, até atingir a parte mental, a parte psicológica, criar somatizações. A saúde e depois física mesmo. A parte física, onde você começa a ter problemas em órgãos vulneráveis do seu corpo. E começa a se apresentar de uma forma distorcida em função de essa agressão elétrica. Então, veja bem, como é que tudo isso se encaixa para ser compreendido pelas pessoas? Você faz suas refeições e faz sua higiene bucal. Escova seus dentes, sua língua e etc. Você tem o teu dia a dia de trabalho, não importa se você está exposto ou não à agressividade química, etc. Mas você transpira. Você tem que tomar o seu banho, você tem que ter uma asepsia corporal. Isso. O que é que você faz? O que as pessoas, o que o ser humano faz, com pleno conhecimento, para criar uma situação de asepsia energética? Nada. Aonde é ensinado isso? Em nenhum lugar. E a asepsia energética é mais importante, ou deveria ser a primeira a ser feita, porque é no campo áurico que você vai receber as primeiras cargas de distorções vibracionais, que vai descompensar o teu eletromagnético. Até a própria agressão do chefe que você citou, o desequilíbrio emocional, né? A primeira carga que você recebe é no campo áurico, que é a energia. Então, até porque essa descompensação orgânica por questões de agressões energéticas, agressões, conturbações, né? Eu não sei, evidentemente precisaria ter uma metodologia científica, sem não sei dúvida, se tem para apurar isso, mas não raro você vê pessoas que passaram por alguns traumas ou algumas dificuldades ou até
encrencas, brigas familiares que acabam por desenvolver, não muito tempo depois, câncer, por exemplo. São somatizações. Também são somatizações. Isso você vê, né? Você tem o histórico, porque acompanha, a pessoa está brigando, a pessoa está com um grande problema na empresa dela, tal. Dali um pouco ele desenvolve... É possível. Tem relação mesmo isso? Tem. A gente liga muito certos cânceres com problemas de relacionamento, problemas emocionais, principalmente os de mulheres. Tá? Veja bem, toda essa distorção ela pode ser alimentada por uma incompatibilidade energética. Mas a gente não pode esquecer que a pessoa já tem uma tendência a uma célula cancerígena, que ela está lá dormindo quietinha e pode ser despertada. Por uma indisciplina física, por exemplo, ou comportamental, estimulada por um excesso de padrão distorcido a nível do elétrico biológico. Sim. Que é uma loucura, é muito mal percebido, é muito mal observado pelas pessoas, mas existe. Os conflitos da vida dela podem ser as fagulhas que vão despertar. Isso é cumulativo. Fora isso, você tem todo um processo que faz parte do planeta, que são as interferências telúricas de padrões distorcidos a nível elétrico que vem do subsolo, que estimulam uma alteração funcional das células, e você passa a ser também minado ou contaminado por essas vibrações elétricas que principalmente vão distorcer a parte física, a parte de saúde. Caffarelli, então, o que tem que ser feito? Quando você fala em energy cleaning, o que você, num ambiente, determina que tenha que ser alterado, né? Sim. E como é que isso funciona? E para o nosso telespectador, pessoalmente, o que você recomenda para que ele tenha uma vida melhor, mais saudável do ponto de vista físico e orgânico e equilibrada do ponto de vista mental? É muito importante que as pessoas compreendam que já foi o tempo de se acreditar em milagre. Hoje os milagres são todos explicados até a nível científico. Todos os que existiram anteriormente são explicados hoje. E o ser humano realmente tem poderes materiais e espirituais. Ele pode conduzir a vida dele para melhor ou para pior de acordo com o que ele tem de cultura e o que ele tem de bom senso e o objetivo que ele tem de vida, né? Dentro dos processos reencarnatórios. Mas, enfim, prestar muita atenção na coerência e no bom senso que existe nas receitinhas a respeito de equilíbrio energético e etc e tal, usa isso, faz aquilo, que você vai ficar bem ou não vai. Tudo isso hoje está disseminado aí aos quatro ventos e divulgado aí com bastante ênfase, mas precisa ter bom senso para usar. Isso é muito importante. A asepsia pessoal, para você poder ter o teu campo vibracional até equilibrado para perceber as situações de agressão de um ambiente. A partir daí você vai se autoanalisar se você é capaz de fazer a correção via conhecimento, via cultura, lógico, dentro da nossa área, ou se você vai precisar chamar alguém para fazer esse processo porque você é inábil para essa tarefa. Tá. E é possível ir a um ambiente, um técnico e harmonizar esse ambiente? Primeiro perceber, detectar, que é o mais importante, né? Você tem que ter um começo, meio e fim. Detectar, avaliar as situações e corrigi-las adequadamente. Tudo tem correção. Aquela história antiga aqui, isso aqui a casa virou mal assombrada, você precisa mudar, precisa ir embora que não tem conserto. Tem conserto. Hoje tem conserto em tudo. Até no Joelma, até no Castelinho da Brigadeiro, se existir uma
uma solicitação. É lógico que o Instituto é um estabelecimento comercial, claro, como qualquer um, apesar da atividade que a gente tem. Então, isso tudo tem um custo, certo? Se for solicitado, é possível corrigir definitivamente e efetivamente. Essa limpeza energética, ela demanda equipamentos ou ela é feita... Nesse processo, nessa caminhada minha, nesse estudo, eu desenvolvi um sistema que já vinha sendo usado dentro dos caminhos ou dos processos religiosos. É choque químico. Eu continuo usando todo um processo de choque químico, usando ervas, usando produtos químicos, usando fogo, só que numa técnica, num conceito totalmente diferente. Sem estar ligado tudo isso a um dogma, a uma crença. Eles funcionam quimicamente porque eles provocam choques vibracionais no ambiente que transformam aquele ambiente em um ambiente limpo, zerado. Não tem nem memória ruim antiga, nem boa antiga, nem ruim atual, nem boa atual. Fica zerado. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Tá. Que aí vai depender de quem está no local fazer isso. Então, Caffarelli, vocês têm um instituto denominado Clínica Instituto Mahat. Instituto Mahat, na Vila Maria, Zona Norte. Lá todas essas atividades... parapsicologia, fenômenos extrasensoriais. Sim. Vocês têm um conjunto de profissionais, de técnicos na área. Tá. Né? Se você, nós estamos no finalzinho aqui do programa. Se você quiser deixar como o nosso telespectador que quiser ter contato com vocês lá, como ele tem que fazer, o que tem um site? Pode entrar no site www.institutomahat.com.br, que vai ficar aí no vídeo, mahat.net.br, e nós temos várias atividades lá dentro, não só na área de radiestesia, né? Tem geobiologia, tem a parte do Energy Cleaning, que hoje é o que eu faço com mais intensidade para empresas, muito para empresas, né? Para profissionais da área, até na área de televisão e tudo mais. Mas, enfim, tem a quiropraxia, tem numerologia cabalística, tem todo um conjunto de situações. Nós damos cursos, damos palestras a respeito desse assunto. Quer dizer, na área das terapias alternativas holísticas, vocês têm um conjunto de atividades. Muito bem. Caffarelli, muito obrigado. Essas informações e a forma aí que você colocou, que são coisas que a gente ouve, vê passar e nunca sabe bem o que é, né? E quando você puder, vem aqui de novo para falar. Para esclarecer um pouquinho melhor. Um pouco mais talvez, dessas coisas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado eu.